Como você colocaria $400.000 em mercadorias ilegais em um avião? A resposta correta é que não, mas alguns bandidos espertos certamente tentaram fazer isso de algumas das maneiras mais malucas imagináveis. Mas você já viu um homem disfarçar uma tartaruga como um hambúrguer KFC ou uma senhora leva seu falecido marido em um avião? Mantenha os olhos abertos. Nem tudo é o que parece quando olhamos para os mais inteligentes. Contrabandistas de toda a história, os suspeitos incomuns. Ei, você deve ser o novo detetive. Você acha que poderia nos ajudar a identificar alguém que acreditamos estar trazendo contrabando ilegal para o país? Sim, deixe-me saber qual dos 5 suspeitos a seguir você acha que parece culpado. Pronto, ok, leve embora meninos. Suspeite de 1, suspeito 2, suspeito 3, suspeito 4 e finalmente suspeito 5. Certifique-se de. Guarde suas respostas nos comentários, darei a você um segundo, ok, pronto. Se você disse que o suspeito número 5 estava certo, eu sei que é chocante, não é? Em 2007, a alfândega australiana pegou esse senhor cabeça de batata transportando 10,5 kg de comprimidos altamente ilegais escondidos em sua passagem traseira. Não gosto disso. Quero dizer, sua passagem traseira real, onde ele guarda suas peças sobressalentes. Os especialistas dizem que o contrabando poderia valer até US $30.000. Zoinks. Você odeia ver isso, Andy. Para de querer brincar, então os brinquedos se transformam em crime. Como você se saiu bem? Eu tenho 5 novos suspeitos. Se você quiser outro, tudo bem. Suspeito 1, suspeito 2, suspeito 3, suspeito 4 e por último, mas não menos importante, suspeito 5. Aquele suspeito 5 parece astuto para mim? Tudo bem, pronto para a resposta. Se você disse suspeito 4, então dê um tapinha nas costas. Sim, em 2012. Alguém foi preso por contrabandear armas de fogo para o aeroporto verde de Rhode Island dentro do brinquedo favorito de seus filhos. Nenhum. Além do famoso mouse, parece que o clube tem alguns anos complicados pela frente. Ei, nada mal para o seu primeiro dia, mas o que você diria para alguns casos mais difíceis? Vamos lá, não tão sarcófago astuto, qualquer outra pessoa é um passageiro nervoso. Eu também com medo de entrar em um avião sem minha mãe e não estou sozinho. Em 2008, agentes do aeroporto de Miami pegaram alguém tentando passar sua mãe pela alfândega. A diferença é deles. Mamãe tinha uns impressionantes 3.000 anos, hein? Sim, eu disse mamãe, não mamãe. O sarcófago foi feito para o príncipe Emesi, um nobre egípcio de alto escalão. Embora, verdade seja dita, ele não estava mais lá. Ainda assim você ficaria desconfiado ao ver um caixão vazio do dia 20 e uma dinastia contornando o carrossel de bagagens. Bem, o que surpreendeu as autoridades foi a falta de documentos de remessa que acompanhavam esse estranho artefato do qual você pensaria ter sido um sarcófago antigo. Do Egito para Miami exigiria 1 tonelada de documentos e autorização do governo egípcio. Não havia nenhum e quando os investigadores deram um passo adiante, descobriram que o caixão havia sido contrabandeado para fora do Egito na década de 1970. Depois de gastar anos escondido no subsolo e um breve período como parte de uma exposição em Madrid em 2007, o importador estava tentando levá-lo furtivamente para os Estados Unidos, provavelmente para um comprador importante. No entanto, a justiça prevaleceu e o precioso príncipe foi devolvido ao Egito em 2010, onde pertence agora. Tudo o que temos a fazer é convencer a Grã-Bretanha a devolver todas as coisas que roubaram. Caso pela liberdade, quero saber por que me mantenho afastado da vida de contrabandista. Não fui feito para a prisão, não há chique-fiuá no calabouço e papai precisa de suas batatas fritas waffle e eu não sou o único que não gosta do Clean Iban José Vargas. Garcia estava cumprindo 9 anos e 8 meses na prisão José Antônio Enzo Atui, na Venezuela, por roubo de carro, mas Iban decidiu que já era o suficiente, então ele elaborou um plano mestre para sair clandestinamente de lá, mas não foi exatamente como ele esperava. Veja quando sua doce senhorita Antônia de Rois S.A. veio visitar Ibin, os guardas não puderam deixar de se perguntar por que ela estava puxando uma mala rosa gigante atrás dela, mas eles ficaram ainda mais céticos quando ela saiu e, de repente, ele estava lutando para arrastá-lo, então eles a pararam e quando abriram aquele bad boy, a segurança da prisão encontrou Ibin enrolado dentro de um doce senhor. Você deve estar brincando comigo, eles dizem para não arrumar seus problemas, mas ele arrumou os dele problemas 13 anos de problemas na coluna. Os guardas prontamente o escoltaram de volta à sua cela para pensar muito sobre o que ele tinha feito, pois para Antonieta ela também foi detida, pelo menos agora, esses. Amantes Starcrossed. Nunca mais precisarei fazer parte novamente,
Talvez eles pudessem pedir uma adesão às células, assim como os amantes de Star-Crossed, Antonieta e Ibr. Meu like e os botões de inscrição vêm como um pacote também, então por que ela não vai em frente e mostra algum carinho por ele e em troca eu vamos adoçar o acordo com mais conteúdo incrível. Vamos voltar ao vídeo contrabandista de cobra atrás de substâncias desagradáveis, armas e pessoas que podem ser uma surpresa. O fato de a vida selvagem ser a quarta economia ilícita mais valiosa do mundo, todos os anos, faz com que os olhos lacrimejem em 20 bilhões de dólares para os mercados criminosos. Esperava que ele fosse preso na alfândega porque os funcionários notaram que algo por baixo de sua camisa estava em constante movimento, mas não acho que eles estivessem prontos para isso. O que ele estava realmente escondendo nada menos que 14 pitons estavam lá embaixo, individualmente enrolados dentro de meias, cobras. Certamente isso é perigoso. Bem, eles eram apenas bebês, mas é definitivamente cruel fazer isso com qualquer animal e não foi só quando as autoridades pediram para ele largar seu calças. Eles encontraram mais 10 latas coladas em suas pernas contendo lagartos albinos na Noruega. Muitos tipos de répteis são proibidos de serem mantidos como animais de estimação, então o contrabando de répteis não é tão incomum, mas esse criminoso astuto recebeu uma multa pesada por suas contravenções e, com razão, aponta para você que o risco real de ser qualquer tipo de mula é ser pego. Você não quer ser um com o ovo na sua cara, bem para Jeffrey Landrum. Sua maior preocupação era levar ovo para todos os outros lugares em 2018. Ele foi pego no aeroporto de Heathrow, Londres, com um estoque de 19 ovos de pássaros raros amarrados ao corpo. Quão bem, provavelmente, com uma engenhoca como esta, Jeffrey tentou esconder 17 ovos raros de falcão, um ovo de águia e um ovo de abutre contra seu peito e ele tinha 2 filhotes em uma incubadora que eclodiram antes que ele pudesse pousar no pássaro que o mercado negro poderia buscar. Impressionantes 125 mil dólares e esta não é a primeira vez que Pablo Escobar aqui foi pego em 2010, ele foi parado em Dubai com 14 ovos de falcão paragon amarrados a seu estômago. Foi preso por 30 meses e novamente em 2015 ele foi pego roubando ovos de falcão da Patagônia. Certamente você pensaria em uma maneira mais inteligente de proteger a bolsa depois de tudo isso. Bem, ele diz que não é sobre o dinheiro que ele insiste que está tentando proteger os pássaros, pois seu habitat nativo está sendo destruído pela derrubada de árvores, mas o que esse idiota com cérebro de pássaro não considera é que quando esses ovos eclodirem, os filhotes terão que ser criados manualmente. Uma vez criados por humanos, é impossível devolvê-los à natureza, então Jeffrey está causando mais danos do que evitando. Que idiota, crime perfeito. Se você prefere cães ou gatos, todos nós amamos nossos animais de estimação. Mas alguns entusiastas de gatos estão dispostos a gastar muito dinheiro por um gatinho grande. De volta a 2022, a polícia na Tailândia prendeu contrabandistas tentando vender um filhote de tigre de 4 meses em um estacionamento em Nonbury. Espere um minuto. Como diabos você consegue um tigre? Pela segurança, essa é a segunda coisa estranha de se ver ao redor do carrossel. Os homens admitiram ter contrabandeado o cub para o país vindo da vizinha lá, provavelmente na traseira de um carro, e estavam anunciando no Facebook, entre todos os lugares. Se você está se perguntando quanto um filhote de tigre vale a pena, eles estavam pedindo pouco menos de US 122 mil dólares, mas antes de você começar a contar seus centavos, possuir tigres privados na Tailândia também foi proibido depois de 199. Não que isso tenha impedido Pampalazan de ser uma aspirante a Carol Baskin, as autoridades notaram que ela estava agindo de forma estranha enquanto ela fazia o check-in para seu voo de sua bui para o Irã. Sua mala parecia muito grande, então os funcionários a examinaram e encontraram escondidos entre brinquedos de pelúcia de tigre um verdadeiro 2 tigre de 1 mês de idade. O pequeno estava com muito sono por causa de qualquer medicamento que tenha sido dado para desmaiá-lo para o voo, mas felizmente foi prejudicado pela ONU. O Pan poderia receber até 4 anos em prisão e multa de $1.300, mas as coisas poderiam ter sido muito piores. Imagine um filhote de tigre pulando da pessoa atrás da bagagem de você enquanto você tenta fazer o check-in, o pior começo de férias de todos os tempos. Jogue-o no porta-malas. Nunca esquecerei o vez que meu pai me pegou fumando dardos atrás do galpão. Ele me fez fumar o maço inteiro ali mesmo para me dar uma lição,
mas poderia ter sido pior. Em 2015, um grupo de contrabandistas russos foram pegos tentando contrabandear 500 mil cigarros bielorrussos dentro de um tronco de árvore oco. Meus pulmões doeram só de pensar nisso. Vi que os cigarros estavam indo para o Reino Unido e a Alemanha, onde, devido aos impostos extremamente altos, um maço de cigarros pode custar mais de $15, mas na Bielorrússia eles custam apenas $50. O que é um valor estonteante 10 vezes menos, então cigarro ilegal. O contrabando é comum e custa aos países europeus mais de 10 bilhões todos os anos em receitas fiscais perdidas. Que chatice, e esses contrabandistas russos teriam escapado impunes, isto é, se não tivessem falhado em explicar um pequeno detalhe. Agora me considero muito bem versado em ciência, mas mesmo um dingus total deveria saber que o centro de um tronco de árvore pesa mais do que maços de cigarros, então quando as autoridades vieram verificar este tronco gigante ele era leve como uma pena. Imediatamente eles souberam que algo suspeito estava acontecendo. Acho que você poderia dizer que os contrabandistas os futuros estão acabando como se fossem contrabandeados mercadorias no assento de fumaça para dores nos olhos. Você ouviu os rumores e realmente é a verdadeira vida, é uma rodovia e eu quero andar nela a noite toda. A menos que aquela rodovia atravesse a fronteira dos Estados Unidos com o México, cruzando só em 2021 um apedrejamento de 1,6 milhão de pessoas sem documentos. Foram pegos tentando cruzar a fronteira, caramba, e esses foram apenas os que foram pegos quando uma mulher de 18 anos tentou atravessar o ponto de entrada oeste de Calexico em um Mitsubishi preto. Um canino da patrulha da fronteira sentiu algo suspeito escondido embaixo dos bancos traseiros quando os agentes da patrulha os levantaram. Encontraram um homem de 48 anos escondido embaixo deles. Caramba, você sabe que estava quente lá também, aquele garoto devia estar cozinhando escondido embaixo dos assentos. Comportamento de novato. Embora você queira saber quais são os verdadeiros profissionais, eles se tornam um assento. Meu Deus, em 2001, Henrique Aguilar Cânula teve a ideia genial de se costurar no assento enquanto tentava cruzar a fronteira de Sanho, na Califórnia. Imagine o que se passou pela cabeça do oficial de fronteira quando eles encontraram isso. Com licença, senhora. Você se importa se verificarmos os bancos traseiros rapidamente? Ei, Cal, venha ver isso, espere, você trouxe-a. Câmera Jerry Subaru. Aqui e traga a sua câmera, você não vai acreditar nisso. Ei, onde está Clyde? Eu não me importo se ele está almoçando, diga a ele para largar seu sanduíche de mortadela suado e vir aqui. Ei amigo, diga queijo. Não, eu sei que isso é um assunto sério, mas ver Henrique aqui realmente me fez cócegas. Não tem como isso funcionar. Calças de peixe se eu estiver voando, quero voar com conforto. Estou falando de calças de moletons, tênis, a última coisa que quero é ser. Trazer seu filho para o país. Planejou enfiá-lo em uma mala de mulher. Presa em um assento pequeno por 8 horas, não sei, um avental cheio de peixes. Bem, Sharon Naismith usou exatamente isso em seu voo entre Singapura e Melbourne. Ela escondeu 15 sacos plásticos cheios de água contendo impressionantes 51 peixes vivos ao redor do incomum. A roupa e alguns dos peixes eram grandes. Uma sacola continha Queen Arabesque, por favor. Outra tinha Burmese Border Luache e uma até tinha uma arana no valor de $37.500. Infelizmente para Sharon ela terminou. Por ser a captura do dia da Força de Fronteira, quando as autoridades começaram a suspeitar do barulho constante vindo de sua roupa íntima, incrivelmente, ela escapou com apenas 9 meses de serviço comunitário por seus crimes, mas poderia ter sido muito pior. Estou falando de US $83 mil, tudo bem, e 10 anos de prisão pior. Esse criminoso maluco realmente escapou daquele espírito secreto. Agora é hora de um pouco. Lição de história. O que você pensava que o contrabando era apenas um problema de hoje? As pessoas erradas têm tentado colocar as mãos em fantasias proibidas, desde que tomaremos para sempre a proibição entre 1920 e 1933, o governo dos Estados Unidos entrou no modo de grande busquio e proibiu toda a fabricação de bebidas, importação, transporte e venda. Tudo se tornou uma ofensa criminal grave. Espere, o que há de errado com o álcool? Bem, nada com moderação, mas a década de 1920 foi livre para todos. A saúde e a higiene caíram em problemas enormes. Cara, havia uma enorme carga tributária trazida pelas prisões e casas de polícia, então o governo tentou forçar um programa de abstinência em massa, mas quando as pessoas querem algo, elas vão encontrar uma maneira de obtê-lo. O contrabando tornou-se muito comum, pois os cidadãos encontraram maneiras de obter os refrescos desejados. Quantidades menores poderiam facilmente ser escondidas em roupas personalizadas inteligentes, mas
E se você quisesse movimentar bem grandes quantidades, então você iria querer algo assim. Este caminhão de madeira foi habilmente escavado para transportar bebidas alcoólicas com segurança. Infelizmente, esses contrabandistas espertos foram pegos porque dois agentes federais que você pode ver aqui podiam sentir o cheiro da potente poção de festa, veja ao tentar proibi-lo. Apenas criou oportunidades para mais crimes em 1925. Nova York tinha algo entre 30 mil e monstruosos 100 mil ilegais speakeasy. Clubes onde as pessoas podem beber em segredo. Ei, confie que os nova-iorquinos saberão como festejar, mesmo que seja ilegal esconder o carro. Hipoteticamente falando, se você tentasse esconder algo sobre o seu carro, onde você o colocaria embaixo do assento no porta-luvas? Ideias ruins, mas nem de longe tão geniais quanto este mod de picape da Black Sheep Innovations. Dê uma olhada. Quem é esse gênio? Eles modificaram as luzes traseiras deste Toyota Helix para conter um compartimento secreto agora. Devo dizer que nem eu esperamos que a Black Sheep Innovations apoie o uso disso para atividades criminosas. Eles dizem que é perfeito para armas, ferramentas. Kit de pesca para mim, eu carregaria aquele bad boy com glissies para minhas longas viagens de acampamento. Só estou dizendo que nas mãos erradas isso poderia ser usado para um monte de travessuras, mas não é o dorminhoco mais turbinado que eu já vi. Pronto para ver o que é Buna agora. Não sei qual Master Mechanic é responsável por isso, mas a placa é do Panamá e quanto ao que eles estão escondendo é difícil dizer, mas por razões legais, digamos que é dinheiro e avança rapidamente. Não quero ter problemas com os cabelos angustiantes da polícia do YouTube no verão passado. Eu estava voltando das férias na Turquia e não pude deixar de notar todos esses caras com bandagens engraçadas em volta da cabeça. Certamente eles não podem ter batido bem a cabeça. Por mais estranhos que parecessem, eles não têm nada a ver com MCR Akarali e Zuhar Hassan Rafin. Seus penteados insanos chamaram a atenção da polícia do Aeroporto Internacional de Chennai, na Índia, que os puxou. Ambos foram interrogados e descobriram que suas tramas instáveis não eram a coisa mais criminosa em sua pessoa. Eles colaram 24,5 ó de pasta de ouro entre suas partes malucas perucas, mas não terminou aí. Quanto mais os funcionários do aeroporto procuravam, mais ouro encontravam em suas meias e até mesmo em suas meias. Não consigo nem dizer isso no total. As autoridades confiscaram quase US$ 4 mil em ouro. Zombarias chocantemente iguais. A mesma coisa aconteceu apenas 2 dias antes, onde 3 homens diferentes foram presos por esconder ouro sob seus apliques de cabelo Jeepers. Ei, aposto que a segurança achou isso realmente de arrepiar os cabelos. Experiência, porém, entenda, vou me ver fazendo lanches em um avião. Não há nada pior do que estar no meio de um voo e sentir a barriga roncar. Às vezes, aquela comida simples simplesmente não atinge o lugar certo, mas um passageiro alemão em 2019 tentou embarcar o avião no aeroporto de Schönfeld, em Berlim, com alguns lanches de voo bastante incomuns debaixo do braço. Era uma caixa de guloseimas. Fromer, no entanto, após uma inspeção mais detalhada, os funcionários da alfândega notaram que os croissants tinham uma aparência meio engraçada. Alguém acha que eles parecem um pouco tortos. De acordo com o passageiro alemão, é porque eram tartarugas de chocolate. No entanto, ele é um mentiroso. Sim, ele estava tentando contrabandear 3 tartarugas marroquinas vivas a bordo, disfarçado de lanches saborosos durante o voo. Agora ele pode ser multado em até $53 mil ou enfrentar 4 anos de prisão. Isso é loucura, mas não é a coisa mais audaciosa que alguém já tentou vestir seu animal de estimação como um chinês chamado Li tentou disfarçar sua tartaruga de estimação como um hambúrguer KFC. Não há tartaruga lá, apenas um hambúrguer. Volte, sim, é uma mentira muito boba de se conseguir pego. Exceto quando a segurança do aeroporto internacional Guangzhou Baiyun confrontou Li com a verdade, ele se dobrou e disse que não há tartaruga lá, apenas um hambúrguer. Caramba, meu cara, ele tem braço, e conheceu KFC. Frango tem uma má reputação, mas até eles estabelecem limites para algo tão crocante. Modo avião, sim, eu ainda coloco meu telefone no modo avião quando estou voando. Sei que não é mais necessário, mas velhos hábitos são difíceis de morrer. Você pode pensar que sou bobo, mas se você estivesse voando com esse cara, você estaria rezando para que ele fumasse o mesmo depois de disparar um detector de metais na passagem de fronteira entre a China e Hong Kong. Este cidadão chinês foi preso por tentar contrabandear uns ridículos 94 iPhones colados em seu corpo. Sou só eu ou ele está meio que matando? Em 2015, os iPhones 5S e 6S estavam na moda e colocar as mãos nesses aparelhos fortemente favorecidos na China estava muito perto impossível.
Então os contrabandistas que traziam as mercadorias de Hong Kong poderiam ganhar muito dinheiro. Esses 94 telefones foram comprados por cerca de US$ 50 mil, mas poderiam ter sido vendidos por muito mais, o que não é tão ruim. Quando a polícia investigou os registros do homem, descobriu que ele era um reincidente com um longo histórico de contrabando de itens de Hong Kong para a China. Não parece bom para nosso amigo com o macacão do iPhone, mas pelo lado positivo, poderia ter sido muito pior. Bastaria uma mensagem para o número errado e você poderia realmente fazer as nozes desse pobre coitado explodirem. Não há nada pior do que ir em uma viagem e tendo um pneu furado. Maria Isabelle Moreno, de Los Cruzes, México, encontrou uma maneira bastante engenhosa de garantir que nunca conseguiria mas provavelmente também a levou à prisão. Ela estava dirigindo um Ford Explorer 2002 por El Paso, Texas, quando a polícia puxou-a para uma verificação de rotina no veículo. Eles não encontraram nada no início, mas então o cão farejador sentiu o cheiro dos pneus colocou desta forma, o cheiro era muito mais potente do que Parachaquant. Quando os policiais examinaram os pneus de Maria com um medidor de densidade, descobriram 166 libras de erva mexicana importada e não me refiro ao orégano no total. Eles suspeitam que o valor de rua deste contrabando era superior a surpreendentes US$130 mil. Foi entregue à alfândega para enfrentar acusações. Não foi um dia ruim no escritório. Acho que o plano mestre dela acabou fracassando, afinal de contas, fugitivo. Família, você sabe, quando seu amigo lhe conta sobre as férias e você, brincando, pede a ele para colocá-lo na mala, com certeza isso é apenas uma piada boba, certo? Ninguém está realmente sabemos onde isso vai dar. Sim, horrivelmente, 2 pais tentaram contrabandear seus 8 anos filho velho de Marrocos para as Ilhas Canárias. Sim, escondendo-o em uma mala ou pelo menos contratando pessoas para fazer isso, o que vê, tanto a mãe quanto o pai se mudaram legalmente para o Espanhol. Ilhas meses antes, mas não puderam trazer seu filho a Daurara com eles por razões financeiras. No início, os pais tentaram conseguir um pai para eles legalmente, mas as autoridades disseram-lhes que sua renda estava aquém dos requisitos nacionais, então o pai de M procurou um método desagradável de reunir sua família contrabandista, só que o pai do menino não tinha ideia de que as pessoas que ele alistou. Felizmente, Adolf foi detectado pelos scanners de bagagem e salvo de uma viagem perigosa. Um mês depois, a família estava toda reunida na Espanha, onde o menino recebeu 1 ano para ficar e dar à família tempo para descobrir a melhor forma de proceder. Aprender a lição com essa situação difícil e que o pai está se saindo muito melhor. Que experiência horrível passar por um retorno ao lar horrível até agora. Vimos alguns lindos coisas chocantes que as pessoas tentaram levar para aviões, mas não são nada comparadas com o que Gita Jaren e sua filha Ananus foram pegas tentando embarcar no aeroporto John Lennon de Liverpool. Eles estavam correndo pelo Chase para o voo para Berlim, empurrando o marido de G para Kurt Willy Jaren, de 91 anos, em uma cadeira de rodas na frente deles. Mas a equipe não pôde deixar de notar algo perturbador no senhor. Estava muito quieto, totalmente indiferente e ninguém conseguia dar uma boa olhada nele por causa dos grandes óculos escuros que ele usava. Um membro da equipe do Brave se aproximou para verificar seu pulso e sentiu seu estômago revirar. Ela não conseguiu encontrar. Senhor estava frio e úmido ao toque. Oh meu Deus, Kurt estava morto e mais. Depois de inspecionar o corpo, os especialistas determinaram que ele estava morto há até 12 horas. Caramba! Kai e Yankee foram presos por não terem relatado um cadáver, mas alegaram que quando entraram no táxi de sua casa em Oldum, a apenas 1 hora de carro, Kurt estava bem vivo, tinha certeza de que parecia pálido e pegajoso, mas eles insistiram que ele ainda estava não chutando o balde, eles apenas pensaram que ele estava cansado. Mas Kurt estava cansado desse inferno mortal e foi para o grande sono. Que bizarro, se o que eles estão dizendo é verdade ou não, eu não saiba, mas eles foram liberados mais tarde sem custo. Ainda assim, é uma das histórias mais estranhas que já ouvi. Só espero que eles não lhe dessem o assento no corredor. Qual desses bandidos coniventes mais te chocou? Deixe-me saber nos comentários e obrigado por assistir e até o próximo vídeo.